Olá, esta é a oportunidade de fazer uma reflexão sobre os problemas apontados como graves, constantes do meu site, após as análises das condições do futebol atual, na sua prática dentro do campo, no comparativo com o que se observa como solução e sucesso nos outros esportes. Pois o futebol, como uma atividade com eventos de importância mundial, deveria se apresentar já atualizado e moderno, pelo menos em acordo à sua evolução natural na prática do jogo, desde nos campos amadores até nos profissionais, em jogos oficiais e em competições de alto nível. Primeiro, por respeito aos seus praticantes, que evoluíram de jogadores para o nível de atletas completos e em constante superação, assim como pela qualidade de tudo que se refere à sua prática e ao espetáculo como evento de alto nível. Enquanto isso, as regras que são as coadjuvantes no contexto das disputas, elas se mantêm no atraso e inadequadas ao jogo limpo, possibilitando o uso e o abuso dos casuísmos e da violência intencional e sem limites na disputa, por não ter punições coerentes aos seus excessos. E o pior é que quem deveria estar preocupado com este absurdo e promover as alterações adequadas nas regras, que são os dirigentes da FIFA e da IFAB, não estão nem aí, e por perdurarem há tantos anos, o futebol está prestes a completar o seu centenário no atraso. Dentre todos os problemas apontados como graves e analisados nas evidências do atraso, eles se dividem em dois segmentos. Um deles é marcado pelo prejuízo no desenvolvimento e na qualidade da disputa do jogo, novamente truncado com o excesso de passes e retorno da bola para a defesa e até ao goleiro, que, pressionado, coloca a bola em jogo com chutões para frente, simplesmente em busca do acaso, sem opções ofensivas efetivas e contínuas. E junto a isso, a falta de espaço ofensivo, os casuísmos, as injustiças e os abusos do uso da violência denigrem a disputa com várias interrupções, tumultos e menor tempo de jogo. No outro segmento, ele é marcado pelo conservadorismo retrógrado dos gestores do futebol, por não se justificar a manutenção de absurdos, como a do jogador substituído não poder retornar ao jogo, de os técnicos não terem um tempo para se comunicar com as suas equipes, de o jogo ter um único árbitro com várias funções e de atuar em campo enorme, com diversidade de lances e de cobranças com tumultos e agressão não punidas. Neste enfoque, dentre os problemas apontados, o primeiro citado como um dos motivadores do atraso, ou seja, a marcação do impedimento com limite na linha do meio do campo, após ser analisado, se evidenciou a falta de espaço para o jogo ofensivo e, por isso, atualmente, a armação das jogadas se fazem no campo defensivo com intermináveis trocas de bolas sem ofensividade natural e conclusiva. Equipes de nível, mesmo mantendo de 70% a 80% da posse da bola no jogo, não reverte esse domínio em jogadas ofensivas efetivas, indo e voltando a bola ao seu campo e ao goleiro, e depois de 90 minutos de disputa, terminam o jogo com resultados pífios de 1-0 ou ainda pior, por ocorrerem vários jogos com resultado de 0-0. Portanto, ampliar e liberar maior área de campo de ação ofensiva sem estar impedido, não liberando geral, é lógico, ou
passando de 2 para 1 defensor, o que não seria adequado, é algo a ser estudado para dar condições da armação ofensiva ser executada no campo adversário por alteração na linha do impedimento, a ser mudada da linha do meio do campo. Como exemplo, a ser analisado pelo sucesso, temos no basquetebol que a equipe, ao entrar no campo ofensivo, a opção de ataque é obrigatória. E além de não poder voltar a bola à sua defesa, tem um tempo limitado para finalização. Tal regra resulta em benefício na disputa pela bola em constante movimentação e na emocionante busca da finalização por jogadas ensaiadas, e as contagens chegam a passar de 100 pontos. No voleibol, os jogadores da defesa só podem atacar sem entrar na área de ataque, pois ela é limitada pela linha dos 3 metros e prioritária dos atacantes. E ambas as equipes só têm 3 toques para executar o ataque obrigatório, e por isso é um esporte vibrante com disputa emocionante ponto por ponto. No futebol de salão, no de areia e no handebol, não existe a marcação do impedimento ou algo que limite o espaço de atuação do ataque na marcação das jogadas ou no tempo de finalização, mas as linhas demarcatórias existentes facilitam a rápida execução de todos os lances sem perda de tempo em benefício da disputa. No caso do segundo problema apontado, o da barreira, que no futebol não consta nas regras e como casuísmo foi incorporado ao jogo, ela retarda a sua formação, beneficiando o infrator. Nos outros esportes também não constam nas regras, mas tem o problema já resolvido por terem linhas demarcatórias definindo as posições nos lances, como é o caso do handebol, onde as linhas não permitem atacantes e defensores estarem juntos. Com sua cobrança é natural e não se considera um problema, pois tudo está definido. Portanto, nesse caso, vai bem um conjunto de alterações nas regras que, combinadas, eliminem sua aplicação e o uso constante. No terceiro problema apontado, o do caso da cobrança do tiro penal, a 11 metros da meta, ele é indefensável. Isto por avaliação do tempo que a bola demora para chegar ao canto ser menor que o tempo que o goleiro demora para tentar chegar à bola. E é um lance injusto ao goleiro, que por condições de igualdade na disputa do jogo, temos bons exemplos para nos balizar. No caso do handebol, foi dado ao goleiro o direito de se movimentar e avançar até a linha de 4 metros para tentar equilibrar as condições entre quem cobra o tiro penal e quem defende. Mesmo assim, é difícil ao goleiro defender um chute com a mão e com a possibilidade do atacante usar da finta. Nos outros esportes, como o futebol de salão e no de areia, com meta e tiro penal sendo menor e a distância da cobrança adequada à sua execução, não representa problema aparente, até para o árbitro na sua aplicação. No caso do futebol, traçar uma linha para liberar o goleiro avançar na hora da cobrança até poderia ser uma opção, mas um complicador que perde em praticidade para a opção de se adequar à distância da bola na cobrança é algo a ser estudado em igualar as chances de sucesso aos envolvidos neste lance decisivo entre o goleiro e o cobrador. No quarto problema apontado, o fato de não haver limites ao número de faltas individuais ao jogador e de coletivas por equipe motiva o uso e o abuso intencional em quantidade
com a desculpa de matar a jogada ofensiva, aproveitada por não ter punição adequada nas regras atuais. Nos outros esportes, este problema já foi atenuado com as limitações ao número de faltas e punições maiores, com o objetivo de não compensar fazer a falta além do limite, por maiores consequências na punição do lance. No caso do basquetebol, as faltas estão limitadas a 5 e o que exceder é punido com lance livre, assim como o excedente da equipe, e no handebol, já na primeira falta, o jogador é advertido, na segunda fica fora do jogo por 2 minutos e na terceira é eliminado, portanto requer cuidado, senão cai fora do jogo. No caso do futebol, sem mexer nas punições já previstas, com a aplicação de cartão amarelo como advertência e de vermelho na reincidência e nas faltas graves com eliminação, a estas poderiam ser acrescidos os limites para os jogadores e na coletiva para a equipe, e a cada falta excedente sofreria uma punição maior na busca da solução do problema. No quinto problema apontado de o jogador substituído não poder voltar ao jogo, nem para uma disputa por desempate por pênalti, é mais uma regra que os outros esportes nos oferecem exemplos vantajosos ao permitirem as substituições e os retornos controlados 1 a 1 ou livres, como no handebol. No caso do voleibol, ela tem que ser controlada pela necessidade de o jogador que sair só poder retornar uma vez e no mesmo lugar, motivado pelo esquema de rodízio do jogo, isto em cada set. No futebol, por adequação ao seu jogo, inicialmente a forma usada no basquetebol está mais próxima do ideal, ou seja, apenas avisando o mesário e que o jogador a ser substituído saia antes do substituto. E o ideal é para qualquer jogador e o goleiro, com poder de retornar quando convier à equipe e também numa disputa de pênalti para desempate de um jogo por classificação ou numa final de campeonato. No sexto problema analisado, o dos técnicos não terem um tempo para se comunicar com as equipes, é algo inexplicável, enquanto em todas as outras modalidades de esportes, os técnicos têm essa opção em cada meio tempo, em cada quarto ou a cada set, como no caso do voleibol, é um benefício a ambas as equipes. No caso do futebol, seria interessante, como nos outros esportes, a oportunidade do técnico poder corrigir as falhas da equipe, de um setor ou de um jogador, ou mesmo de usar o tempo para alterações táticas, pelo direito a um tempo em cada meio tempo de jogo e na prorrogação a ser estudado. No sétimo problema, apontado pelos tumultos no momento da cobrança do escanteio, com infrações não punidas e de dificuldade de ação do goleiro, atualmente no futebol nem é considerado um problema. Temos no handebol a solução mais direta e adequada, pois no lance a área é prioritária do goleiro, enquanto a defesa e o ataque têm suas linhas demarcatórias, limitando as ações de cada um e os conflitos na cobrança dos escanteios. E no caso do futebol, esta seria a opção mais adequada, por diminuir os tumultos dentro da pequena área e retornar ao goleiro como seu espaço prioritário em todas as cobranças de bola parada em qualquer situação na disputa do jogo. Como oitavo problema, a influência dos erros de arbitragem na qualidade do jogo. Após análise, concluiu-se que a atuação do árbitro único em campo tão grande
de muitos jogadores com diversos lances tumultuados e regras não bem definidas, exercer sua função nas condições atuais com precisão, segurança e tranquilidade é inconcebível. Temos em todos os esportes o exemplo da atuação em duplas de árbitros com a vantagem de menores dimensões do campo, com suas regras já atualizadas, com marcações de linhas auxiliares definindo lances decisivos nas suas quadras e que com vários dos controles e das anotações, tantos de tempo de jogo, como de desconto e das faltas, como as demais, feitas exclusivamente pelos mesários. Tal separação de funções facilita a ação dos árbitros focarem nos lances com divisão de responsabilidades. Portanto, para o futebol, esta seria uma opção benéfica, tanto para a maior qualidade na arbitragem, por menores erros no jogo, como para os árbitros na sua atuação com menor desgaste e maior reconhecimento. E por todas essas considerações e exemplos positivos de marcante evolução em prol dos esportes, é que devemos ser persistentes na busca de fazer chegar aos que têm obrigação de adequar as regras do futebol estas análises dos problemas do atraso e a futura apresentação das propostas de soluções para tirar o futebol do eterno atraso esportivo. No próximo sábado será apresentado o vídeo 12, na sequência com mais vídeos e novas abordagens, pois o objetivo é chegar com base em proposta para as soluções da evolução do futebol e algo mais. Aguardem e continuem nos acompanhando. A batalha é longa. Um forte abraço.